Que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre vocês. Como é bom estudarmos juntos a palavra de Deus. Estamos iniciando hoje, aqui no Teolosofando, uma nova jornada pelo mar do conhecimento. Estudaremos as cartas do apóstolo Paulo. Simplesmente o maior compêndio doutrinário e teológico de toda a Bíblia. Eu sei que o desafio é grande, porém já foi lançado. E para ser fiel ao desenvolvimento do pensamento de Paulo, nós iniciaremos pelo tema As Boas Novas do Evangelho, a carta aos Romanos. Você está no Teolosofando, o seu lugar de conhecimento e crescimento espiritual e intelectual. Mas antes de nós iniciarmos os nossos estudos pela carta aos Romanos, eu quero convidá-los a orar. Eu creio que toda nossa teologia ela precisa estar fundamentada na oração. O coração de um teólogo deve se voltar à dependência em Deus através da oração. Então, onde você estiver, eu quero convidá-lo a parar um pouquinho para que nós possamos orar. Pai, nós te bendizemos e exaltamos o teu nome por tua fidelidade, graça e bondade. Nós te louvamos por esta oportunidade de estudarmos juntos este texto que é fundamental para toda a doutrina cristã, as cartas do apóstolo Paulo. E a nossa oração é que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa iluminar a nossa mente e aquecer os nossos corações para que possamos, ó Pai, estudar a tua palavra com fidelidade e graça. Pai, abra os nossos olhos para compreendermos tudo aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre o nosso coração através desses meses de estudo sobre todo esse compêndio teológico e doutrinário que está por vir. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este canal que tem se dedicado a ministrar a tua palavra aos corações através dessa ferramenta importante que é a internet. Nós declaramos a nossa dependência em ti, em nome de Jesus. Amém. A carta aos Romanos é simplesmente o maior tratado teológico do Novo Testamento. É a defesa da graça. Nas palavras de John Stott, Romanos é um manifesto cristão. Nenhum livro exerceu tanta influência sobre a teologia protestante quanto a carta aos Romanos. Basta lembrarmos que foi através da leitura deste livro que Agostinho de Hipona se converteu. Martim Lutero foi impulsionado pela graça de Deus que emana dessa carta quando, ao ler, o justo viverá pela fé. Foi então impulsionado pelo Espírito Santo para dar início à reforma protestante. João Calvino temia até mesmo tecer elogios a essa carta, pois pensava que seus elogios pudessem diminuí-la, uma vez que nós somos incapazes de expressar com palavras a graça de Deus revelada na epístola aos Romanos. John Wesley, o maior avivalista de todos os tempos, ele foi impulsionado através de uma leitura, de uma pregação do prefácio da Carta aos Romanos, escrito por Martinho Lutero.
E o meu convite a você é que aproveite cada minuto de tudo aquilo que nós estudaremos a partir de agora. O desejo do meu coração é que, a exemplo destes homens, possamos também ser igualmente impactados por este livro. Você está pronto? Então tome aí o seu material de apoio, como caderno, blocos para anotações e principalmente a sua Bíblia, e vamos juntos mergulhar neste oceano de conhecimento. Acompanhe comigo a leitura de alguns versículos fundamentais para a construção da nossa teologia à medida que vamos avançando na leitura. Eu quero extrair algumas riquezas teológicas, alguns princípios importantes para a nossa prática cristã. E eu já lhe adianto que nós usaremos a versão da NVI para todo o nosso trabalho. Nós escolhemos a NVI, pois é uma linguagem mais próxima de nós, é uma tradução que se preocupa em trazer este conhecimento, esta compreensão para o leitor da contemporaneidade. Então, tudo aquilo que nós citaremos, todos os versículos que nós citaremos a partir de agora, está embasado na tradução NVI. E o primeiro princípio se encontra no primeiro versículo da carta aos Romanos. Acompanhe a leitura que vai aparecer para você na tela. Paulo, ele inicia a sua carta assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. É impossível pregar o Evangelho de Cristo estando cheio de si mesmo. Bem, na maioria das cartas escritas no mundo clássico, iniciava dessa forma. E Paulo, ele escolhe a mesma metodologia. Paulo, ele inicia sua exposição dizendo quem é e para quem se destina esta carta. E ele se apresenta dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. A palavra servo vem do grego doulos, que literalmente significa escravo. No seu original, doulos, escravo, é alguém que está ligado, algemado, aprisionado. Paulo se sentia algemado no serviço de Cristo. A ideia é de um escravo redimido, comprado por Cristo, e agora o seu novo mestre usufrui de todos os direitos sobre ele. Alguém que está algemado, que pertence a um mestre. E foi justamente isso que ele escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 19 e 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Os puritanos, eles diziam que nenhum homem cheio de si pode pregar um Cristo que se esvaziou. E aos Filipenses, lá no capítulo 2, versículo 5 a seguir, Paulo nos diz: seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou sua igualdade com Deus. Não considerou que sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, sendo encontrado em figura humana. Humilhou-se
e foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Cristo se esvaziou, abriu mão de toda a sua glória. Ele não usou a prerrogativa de ser Deus, mas se esvaziou a fim de obedecer o ministério dado pelo Pai. Se esvaziou, assumiu a forma de homem, se tornou semelhante aos homens e posteriormente a servo obediente até a morte e morte de cruz. Matteo Henry, no seu comentário expositivo da carta aos Romanos, ele contribui conosco. Paulo humildemente se autodenomina servo, escravo de Jesus Cristo. Para um cidadão romano, e o Paulo era, optar por ser escravo era inimaginável, mas Paulo escolheu ser completamente dependente e obediente a seu Senhor amado. Qual é sua atitude para Cristo, o Senhor? Nossa obediência nos capacita para ser úteis e servos e assim realizar o trabalho que na verdade importa. Este é o sentimento que Paulo ele emprega na sua carta. Ele é servo, ele se considerava um servo de Cristo Jesus. Apesar de ser um cidadão romano, ele se posiciona como um servo do Senhor. E essa deve ser a nossa atitude para com Deus. Essa deve ser a nossa atitude para com Cristo, nos colocarmos como seu servo. Na parte B do versículo 1, quando ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Paulo, ele não se declara apóstolo. Ele não se declarou apóstolo como muitos fazem. Ele foi chamado pelo próprio Cristo. E este é o sentimento que ele tem ao escrever Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Portanto, primeiramente, é impossível pregar o evangelho de Jesus Cristo cheio de nós mesmos, cheio do nosso ego, de vanglória humana, mas nós precisamos nos colocar como servos de Jesus Cristo. O verso 2, 3 e 16 também nos traz princípios importantes. As boas novas são sobre Jesus Cristo. Ele diz: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi. E o 16, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O evangelho é sobre Jesus, é sobre a graça de Deus. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. O evangelho não é uma mensagem fofinha a fim de massagear o nosso ego. Muitas vezes nós seremos confrontados e veremos isso mais à frente. O evangelho de Cristo, ele vai confrontar o nosso pecado, vai expor as nossas feridas, vai revelar o câncer chamado pecado que há em nós. O evangelho não é uma mensagem para
acariciar o nosso ego, para inflamar o nosso ego. O Evangelho é a palavra de Jesus, é sobre Jesus. E N. T. White, nós o citaremos várias vezes aqui durante todo o nosso estudo sobre as cartas do apóstolo Paulo. Ele diz: as boas novas não são, em primeiro lugar e acima de tudo, a respeito de alguma coisa que pode acontecer conosco. O que acontece conosco mediante o Evangelho é de fato algo dramático e emocionante. As boas novas de Deus vão alcançar-nos, transformando nossas vidas e esperança de maneira ímpar. Entretanto, as boas novas que Paulo anuncia são, antes de tudo, as boas novas sobre algo que já aconteceu. Fatos segundo os quais o mundo presente já se transformou em um lugar diferente. São a respeito do que Deus já realizou em Jesus, o Messias, o verdadeiro Rei de Israel, o verdadeiro Senhor do mundo. Nós pregamos a Cristo, e é este Cristo crucificado, 1 Coríntios 1, 23 e 24, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos. Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. O Evangelho não é sobre prosperidade, apesar de que a prosperidade acompanha, apesar da bênção alcançar aqueles que são fiéis e tementes a Deus. A mensagem central do Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Este Cristo que foi crucificado e que ressuscitou dentre os mortos. O Evangelho diz respeito a Cristo, um judeu segundo a carne, mas prova ser o verdadeiro Filho de Deus, segundo o poder do Senhor, por intermédio da ressurreição. Isso prova a humanidade e a divindade do Deus homem, o único que pode ser o nosso mediador. Portanto, o Evangelho é uma mensagem que aponta para uma pessoa, aponta para Jesus Cristo. O terceiro princípio que eu aprendo também, ainda dentro do capítulo 1 da carta aos Romanos, a partir do versículo 9, é o Evangelho, é um chamado para vivermos em comunidade. Observe, antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de que, como sempre, me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido de fazê-lo até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Paulo ele vai apresentar alguns argumentos do porquê desejava ir a Roma. Ele diz: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E no verso 12, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. O Evangelho é compartilhamento. Eu edifico e sou edificado. Fortaleço e sou fortalecido. Essa é a dinâmica
da comunidade de fé. O salmista, no Salmo 133, no verso 1 e verso 3, ele diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. É na união, é na comunhão dos crentes, dos cristãos, que a bênção de Deus é derramada. Na comunhão, no compartilhamento, a vida. Nós vemos isso claramente no testemunho da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do 44. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. O testemunho da igreja primitiva é fundamental para a compreensão dos nossos relacionamentos na igreja da pós-modernidade. O que chamou a atenção, o que ganhou a atenção do coração daqueles que passavam por volta daquela igreja, daqueles que observavam a reunião daqueles irmãos, foi a comunhão que tinham uns com os outros. Era o partir do pão, era o comer as refeições com alegria e singeleza de coração. Não foram os dons espirituais derramados sobre aquela comunidade de fé, não foi os dons de línguas manifestados ali como nós vemos e também cremos, mas foi na comunhão entre os irmãos. E como nós precisamos desta comunhão. Na comunhão há fortalecimento, na comunhão há edificação. Paulo diz: eu desejo edificá-los e ao mesmo tempo ser por vocês edificados. E por fim, quarto princípio, o Evangelho de Cristo rompe todas as barreiras étnicas, sociais e culturais. No verso 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Os gregos, ao conquistarem o mundo antigo com Alexandre o Grande, haviam dividido o mundo em dois: os gregos e os outros. Os romanos, por sua vez, entre romanos e bárbaros. Os judeus, entre judeus e gentios. O Evangelho, com sua mensagem de salvação, uniu todos os povos. E Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e versículo 10, dentro da sua revelação, da visão que ele recebe da igreja glorificada, no capítulo 7, João escreve: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas e clamando em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. O Evangelho não é propriedade de um povo, não é propriedade de uma denominação, de uma igreja local.
o Evangelho é sobre Jesus Cristo e ele tem poder para alcançar todos os povos, independente das línguas, independente da sua condição social, independente da sua etnia, da sua cultura. O Evangelho de Cristo, ele tem poder para alcançar o europeu, o africano, tem poder para alcançar o asiático, o americano, enfim, todos os povos, todas as línguas são alcançadas por este Evangelho que transforma, que é poder de Deus para a salvação. E naquele dia, quando estivermos com Cristo na eternidade, povos de todas as línguas cantarão em um só coro: a salvação pertence ao nosso Deus que está assentado no trono e ao Cordeiro. Povos de todas as nações. E mais uma vez, eu tomo a liberdade de citar N.T. White dentro da sua exposição sobre a carta aos Romanos. Uma das mais explosivas características do Evangelho de Paulo é enraizado nas Escrituras e nas tradições judaicas, é que ele rompia com as barreiras entre judeus e gregos, declarando que o amor e o poder salvífico do único Deus estavam disponíveis a todos. Na carta a Tiago, do capítulo 2, versículo 11, Paulo diz: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E na sua promessa, lá no capítulo 12 do livro de Gênesis, Deus disse a Abraão, dentro da sua aliança: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. A bênção da salvação em Cristo Jesus está à disposição de todos os homens, independente da sua cor, status social ou nacionalidade. Jesus Cristo, ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido ou que estava perdido. Por isso, a salvação chegou até nós. Por isso, nós somos salvos. O Evangelho de Jesus Cristo, ele rompe todas as barreiras raciais, sociais e culturais. Nós avançaremos o nosso estudo pela carta aos Romanos. Falamos hoje das boas novas do Evangelho, mas também falaremos das más novas do Evangelho, falaremos da doutrina da depravação total da raça humana, da justificação pela fé, da nossa filiação em Deus através de Jesus Cristo e tantos outros temas que virão à frente. Vamos recapitular quais foram os 4 princípios que nós aprendemos hoje estudando o capítulo 1. Primeiro princípio: é impossível pregar o Evangelho estando cheio de si mesmo. Segundo, as boas novas são sobre Jesus Cristo, é uma mensagem sobre Jesus. O Evangelho é um chamado para vivermos em comunidade e, por fim, o Evangelho de Cristo rompe todas as barreiras étnicas, sociais e culturais. Muita coisa será construída aqui no Teolosofando. Hoje nós demos apenas os primeiros passos. Anote aí na sua agenda, todas as quinta-feiras nós temos um encontro marcado aqui. E antes de encerrarmos, não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal,
aproveite, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, contribua conosco deixando o seu comentário, como também compartilhando o link desta aula a todos aqueles que precisam ser alcançados por esta mensagem. E eu aguardo você próxima quinta-feira, onde nós estudaremos a continuidade do capítulo 1. Um grande abraço e até lá!